Eu vou te ensinar a fazer o melhor pitch de vendas que você já fez na sua vida. Eu vendo as minhas mentorias hoje a mais de 50 mil reais, gastei algumas centenas de milhares no ano passado para aprender a fazer esse negócio direito e o meu processo é extremamente baseado na metodologia da venda desafiadora. Um dos métodos mais fantásticos de vendas que eu já conheci, que é quase que uma evolução do Spin Selling. Eu adoro Spin Selling, tem até um vídeo que eu já fiz sobre ele no canal, mas a venda desafiadora, ela traz aspectos mais modernos que são muito relevantes hoje. Você talvez já tenha notado que a gente está saindo desse negócio de vender produtos para vender soluções, vendas consultivas, em que você vai entrar numa call de descoberta com o seu cliente, fazer um diagnóstico e tudo mais. Tudo isso é muito bom, só que tem um problema. Esse processo ele é muito oneroso para o cliente, que ele vai conversar com 7 fornecedores diferentes e todo mundo quer 1 a 2 horas do tempo dele, e um processo longo e demorado e sofrido. Você traz muito mais risco e complexidade na decisão, o que faz com que as pessoas queiram decidir com base no consenso, e tudo isso torna o contexto comercial hoje muito mais complexo do que ele já foi um dia. E essa metodologia ela traz um grande insight que é: para você ser eficaz numa venda hoje, o seu processo comercial tem que criar valor para o cliente. E é com base nisso que essa metodologia funciona. E eu vou te mostrar na prática como eu faço isso. A primeira etapa do pitch comercial é você passar pelo básico, que é você quebrar o gelo e você se apresentar. Idealmente, se você vende alguma coisa cara, esta pessoa já passou por um processo de qualificação anterior, uma call, um formulário, alguma coisa assim. Idealmente, alguém já saneou o problema de todos os decisores estarem participando dessa call, para isso não ser uma perda de tempo, você fica lá 1 hora na call, e chega no final essa pessoa virar e fala assim: mas eu preciso falar com meu sócio, preciso falar com minha esposa. É por isso que é importante, na qualificação, você já trazer para a call as pessoas importantes para uma tomada de decisão e não ter este problema. Então, partindo do pressuposto que tudo isso já aconteceu, você vai chegar na call, você vai quebrar o gelo com essa pessoa, com algo que vocês conversaram, ou alguma amenidade, e você vai se apresentar. Mas você não vai se apresentar de qualquer jeito. Você vai se apresentar trazendo autoridade breve sobre você. Como eu faço isso? Eu digo para a pessoa: bom, fulano, então me apresentando oficialmente, meu nome é André Arcas, eu tenho mais de 1 década de experiência em consultoria com grandes empresas, trabalhei com 3M, Zurich, Itaú, SAP, para citar alguns. Conduzi projetos em diversos países, em 4 continentes diferentes. Estudei Direito pela USP, Empreendedorismo e Inovação por Stanford, negociação em Harvard, liderança na Disney. E hoje eu me dedico a ajudar pequenos e médios empreendedores a terem negócios mais prósperos e vidas mais leves. Então é uma forma rápida de trazer algumas dos highlights de, por que você deveria me ouvir? Por que eu tenho autoridade para dizer para você como é que você deve fazer o seu negócio funcionar melhor? Porque eu tenho a parte educacional, tenho a parte de experiência, que são elementos importantes para esta pessoa te dar mais atenção. A partir daí a gente entra na fase número 2, que é a pauta e a antecipação de objeções. Então, você vai deixar claro que esta é uma call de vendas em que você vai apresentar o produto para este cara tomar uma decisão hoje e você vai se antecipar à mais comum das objeções, que é preciso pensar, ou vou ver, ou vou falar com alguém, ou qualquer coisa desse tipo. E a gente faz isso usando a metodologia do Flávio Augusto, que é usando o poder dos combinados. Então, eu vou dizer para o cliente: olha, potencial cliente, hoje eu vou te apresentar aqui todo o nosso processo de mentoria em todos os detalhes que você quiser. E eu quero fazer 2 combinados com você. Primeiro combinado é: se eu te falar alguma coisa que você acha que não tem nada a ver e que não é isso que você quer, me fala. André, não gostei, não é isso que eu tô procurando. E tá tudo bem. Tem gente que fica meio assim de falar, mas pode ficar à vontade. E aí a pessoa vai falar: show, beleza, obrigado, pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso. E o segundo combinado, aí eu puxo a pessoa e digo: e o segundo combinado é, no final dessa call, vou explicar isso em todos os detalhes que você quiser, a gente toma uma decisão. Ou que não, ou que sim. Ou você vai me falar assim: André, não é isso que eu tô procurando, e tá tudo bem. Ou você vai me falar: André, isso é exatamente o que eu tô procurando, você paga a entrada e a gente começa a mudar o seu negócio hoje. Tamo combinado? E aí uma de 2 coisas vai acontecer. Ou essa pessoa vai falar: sim, estamos combinados, e você vai evitar o tenho que pensar. Ou essa pessoa vai ficar desconfortável com alguma coisa. E se ela ficar desconfortável, você precisa trazer: você não parece confortável com este combinado. E aí essa pessoa vai te falar: cara, que eu tenho um processo, que eu preciso bater o fluxo de caixa, que eu tenho que isso e aquilo, e aí uma de 2 coisas você pode fazer depois disso. Ou você vai dizer: beleza, vamos marcar então uma outra reunião no outro dia para trazer essa pessoa para fazer parte disso? A pessoa pode falar sim. Ou então, se não tiver jeito, você pode falar: beleza, então vamos fazer o seguinte, eu te apresento hoje e a gente já deixa agendado para amanhã com essa pessoa para a gente bater o fluxo de caixa dessa decisão. Funciona? Funciona. E com isso você evitou um problema, você já tem um combinado estabelecido, uma reunião marcada,
e aí as coisas tendem a funcionar melhor do que eu simplesmente preciso pensar e você perde o controle total do processo. A partir daí a gente vai chegar na fase 3, em que você vai introduzir o problema. Você vai introduzir o problema com base no que esse cara já te falou na qualificação ou com base no que é muito comum para esse perfil de cliente. Eu faço isso dizendo, bom cliente, com base no que a gente falou, eu entendi que o seu grande desafio hoje é que, e aí eu vou trazer algumas coisas que são ou relevantes porque ele falou, ou que é muito comum, que na prática é, eu entendi que hoje você tem um problema de venda, você não está conseguindo vender tanto quanto você gostaria, mas ainda que você tivesse, a sua operação não dá conta de suportar um crescimento muito agudo de demanda e você não tem fluxo de caixa para contratar as pessoas para bancar essa nova operação. É mais ou menos isso? E aí a pessoa vai trazer o que está incomodando mais. Às vezes é a venda, às vezes é a operação, às vezes são as finanças, depende um pouco do caso, mas aqui a pessoa começa a comunicar a você do que incomoda. Isso é particularmente importante porque esse é o momento em que a pessoa começa a se apropriar do problema, porque é ela que está falando, não é você. Você está dizendo, olha, é muito comum, este é o problema, ela vai te validar, cara, isso aqui me incomoda, isso aqui me incomoda médio, isso aqui me incomoda muito. E aqui é o momento que você vai chegar na próxima fase, na fase número 4, que é o ciclo do caos. O ciclo do caos é o momento em que você vai trazer presença para este cara de como a vida dele está sendo em função do problema que você vai resolver e como isso afeta ele de maneiras extremamente negativas. O que eu vou fazer na prática é dizer para ele o seguinte, olha cliente, é muito comum o que você está me falando, tá? Pequenos e médios empresários, eles têm muitas vezes essa questão de estar sempre olhando muito para urgência, né? Putz, cara, eu preciso vender e sai correndo, bota uma puta de uma energia na venda. Aí, cara, começou a entrar um monte de cliente, agora ele larga tudo que ele tá fazendo, sai correndo para entregar. E aí, no que ele tá entregando, agora o dinheiro tá acabando, então ele larga a entrega e corre atrás do dinheiro. Só que agora as leads acabaram, então ele precisa sair correndo para vender de novo. E ele vive correndo de incêndio em incêndio, de loucura em loucura, de uma forma que o negócio não cresce, ele está sempre ocupado, sempre desesperado com uma qualidade de vida horrível. Isso parece familiar? E nesse momento esse cara vai olhar e falar, cara, não é possível que alguém consiga me descrever tão bem, sem estar vendo o meu negócio e não consiga resolver. Tem gente que às vezes fala para mim assim, pô André, você tem uma câmera escondida dentro do meu escritório, né? Como é que você sabe dessas coisas? Porque é muito comum, isso é o que eu vejo toda hora. E a hora que eu trago presença para ele disso tudo, ele começa a perceber como ele está vivendo num ciclo vicioso que não está levando ele para onde ele quer e que ele está se matando ao longo do processo. E aí a gente aprofunda nisso, trazendo os desdobramentos e consequências. Então, por exemplo, teve uma mentorada esses dias que quando a gente entrou na call, ela estava me falando sobre isso e ela disse que ela faturava 12 milhões por ano, mais ou menos, mas que ela não tinha uma margem de lucro quase nenhuma. O lucro dela praticamente empatava no final. E aí eu falei para ela, cara, mas você percebe que um negócio como o seu deveria ter 20% de margem líquida, o que na prática significa que deveria sobrar 2,4 milhões para você todo ano? E ela falou, sim. E aí eu falei, você percebe que você está deixando 2,4 milhões na mesa todo ano, há alguns anos? E nessa hora você quase ouve a ficha caindo para a pessoa. Porque ela começa a entender a gravidade do que está acontecendo, o impacto de permanecer no status quo. E aí, depois dessa fase, a gente vai migrar para a fase seguinte, que é um novo começo, uma nova possibilidade. Aqui é o momento em que eu vou introduzir para ela qual é a solução para essa problemática na minha filosofia. E na filosofia do André, a solução para este problema é, você só vai conseguir crescer um negócio se você olhar para ele de uma forma integrada. Se você tiver uma estrutura comercial que conversa com a sua operação, que conversa com o modelo de negócio, que conversa com o financeiro, que conversa com a sua liderança. Essas coisas precisam estar alinhadas e muito frequentemente elas não estão. Não estão porque você está vivendo na urgência. E se você não sentar para arrumar essa parada, você não vai resolver o problema. E em geral o que a pessoa vai dizer, pô, faz todo sentido do mundo que você está falando, realmente, né? Como é que eu vou crescer um negócio se essas coisas não se conversam? De fato, né? Não dá para ter um comercial em que não sobra dinheiro ou ter um comercial que vende, mas a operação não entrega. Realmente, essas coisas precisam estar alinhadas, faz todo sentido o que você está dizendo. E aí eu trago para ela o upside concreto. Digamos que isso aqui dê certo, né? Então, cara, a gente consertando isso aqui tudo, a gente consertando sua operação, processo comercial, fazendo isso aqui tudo funcionar, que a gente chegue nesses 20% de margem líquida, que sobre 2 milhões no ano para você, o que você faria com esse dinheiro? E, em geral, o que eu vou ouvir das pessoas são coisas como, cara, eu ia viajar, faz muito tempo que eu não viajo com a minha família, eu ia mudar de casa, eu ia trazer um novo estilo de vida para minha família, em geral tá muito por aí o negócio. E isso é importante porque tá na concretude que você vai encontrar motivação verdadeira para as pessoas fazerem o que tem que ser feito na hora que tudo estiver difícil. Porque
todo mundo se motiva em teoria por grandes quantidades de dinheiro, mas na prática não é isso que acontece porque é muito abstrato. O que vai motivar as pessoas é a concretude de uma casa, de uma escola, de uma viagem. É essa concretude que vai fazer as pessoas se moverem de fato. Então eu trago muito esse momento de, cara, legal, você vai viajar, e para onde vocês viajariam? E como é que seria essa viagem? E é todo mundo? E vocês iam ficar onde? E trazer o máximo de concretude possível para trazer uma possibilidade viva que vai motivar essa pessoa para fazer o que ela tem que fazer. A partir daí, a gente vai entrar agora sim na sua solução. Você notar, até agora eu tô falando, sei lá, 20 minutos, meia hora ali com o cara na call, até agora eu não falei nada sobre o que eu faço, eu simplesmente estou contextualizando para ele o problema que ele tem, o impacto que isso tem na vida dele, como a vida dele poderia ser diferente. Só agora que eu vou entrar de fato na minha solução. Então eu vou dizer para ele que a minha mentoria tem 3 pilares, que é clareza, acompanhamento e ambiência. Vou explicar para ele a clareza, como é que funciona, análise documental, diagnóstico, plano de ação, trazer cases que pareçam com a empresa dele, que tem a ver para qual foi o resultado, qual foi a velocidade, o que aconteceu, para ele ter mais concretude. O acompanhamento, como é que funciona, quais são as 5 etapas de acompanhamento que eu tenho, como é que elas funcionam, para que serve cada uma, ambiência e tal. E no final disso aqui, a pessoa entendeu qual é o escopo, o que eu vou entregar e como isso vai funcionar e qual é o resultado que ela pode esperar de maneira concreta disso. Em geral, é uma fase que as pessoas não perguntam muito, elas ouvem, tá legal, faz todo sentido e tal, e aí a gente vai chegar na próxima fase, que é o pré-fechamento. E essa etapa é talvez a parte mais importante de todo o processo comercial. Porque aqui é o momento em que você vai ver se a pessoa está feliz e comprometida e desejando o que você tem a oferecer ou não. Se ela não estiver, primeiro, não avance porque ela não vai fechar com você. Ela precisa querer. E se ela não quiser, ela não vai fechar. E esse é o momento para você resolver isso. E se ela quiser, aí sim ela está pronta para caminhar. Mas assim, não espere que a pessoa fale assim, depende de quanto custa. Não, não depende. Ou ela quer ou ela não quer. Ela tem que querer, e este querer você vai identificar no pré-fechamento. Como é que você faz isso? Com perguntas do tipo, isso parece com o que você está procurando? Você vê isso aqui funcionando para você? E nesse tipo de perguntas e questionamentos você vai sentir a pessoa, e tem muito mais a ver com o que não é dito do que com o que é dito. Então se ela fala assim, não, é legal, tá, parece bom, ela não está envolvida. Isso não é o suficiente e não vai dar certo. Ela precisa estar envolvida com o negócio, tipo, nossa, isso parece exatamente o que eu preciso. Essa é a reação que você precisa ter. E se tiver algo errado, esse é o momento de você resolver. Então, às vezes, você vai dizer para a pessoa assim, você não parece muito entusiasmado com essa ideia. Isso não parece com o que você está procurando. Você não parece muito animado com essa solução. E ela vai te dizer, cara, sabe o que é? E aqui, ó, eu ouço muito isso aqui. Já que você me disse que eu podia falar a verdade, eu vou falar. E aí a pessoa fala, eu tô preocupada com tal coisa, eu tenho medo de não dar conta, mas e se não tiver tempo suficiente? Mas você vai me dar esse acompanhamento próximo mesmo, do jeito que você tá falando? Ela vai trazer o que preocupa ela de verdade. Porque se você não souber isso aqui, ela não te falar, isso aqui vai virar uma objeção de preço. Na hora que você entrar no preço, ela vai te falar assim, não sei, preciso pensar para esse cara. Mas não é questão de dinheiro, a questão é, ela está com medo de tomar essa decisão porque ela não tem certeza que eu vou acompanhar na proximidade que eu disse que eu ia acompanhar, só que eu não sabia disso, não diagnostiquei, atravessei o negócio e a venda se perdeu. Se perdeu porque eu não conduzi o pré-fechamento de forma adequada. Então, no pré-fechamento, você precisa matar isso aqui. Não apresente preço sem ter a certeza de que a pessoa está comprometida com isso. Se ela não tiver, vai dar BO. E eu gosto de transicionar essa fase dizendo para ela o seguinte, se dinheiro não for uma questão, você está pronto para começar hoje? E quando a pessoa me diz que sim, que é o momento que eu vou transicionar para a próxima fase, então eu digo para ela, então, desde já, seja bem-vindo, porque dinheiro não vai ser uma questão para a gente começar. Aí a gente vai entrar no fechamento de fato. No fechamento de fato, você vai apresentar o seu preço e você vai ficar calado e você não vai falar nada enquanto essa pessoa não te responder. Então cara, para a gente começar todo esse processo aqui, eu te acompanhar ao longo de um ano inteiro, o investimento é de X mil reais. E silêncio. E eu não vou falar nada enquanto essa pessoa não responder. Por quê? Porque se eu já chegar justificando, explicando, isso parece desespero, isso traz uma redução de valor percebido e muitas vezes você vai ter um deal pior. Às vezes a pessoa estaria pronto para pagar à vista para você e você já falou que você parcela em 12, então ela fala, bom, já que tá para parcelar em 12, então parcela em 12. Maravilha, melhor ainda. Então não faça isso. Espera, deixa ela falar, vê como é que aterriza para o outro, presta atenção no que ele está vivenciando ali do lado dele, para você poder apoiar ele nessa decisão, que é uma decisão importante para o negócio dele. Dependendo da sua solução, você pode ter pacotes fechados, você pode ter diferentes fluxos de pagamento, você ajusta isso aí. O que eu faço é, se a pessoa paga à vista, ela consegue ter uma condição melhor, ela pode parcelar esse valor,
ou, nos casos extremos, ela me dá 20% de entrada, pode ser parcelado no cartão de crédito, contanto que não seja na recorrência, e o resto ela começa a pagar depois de 30 dias, porque é uma forma de eu desafogar o fluxo de caixa dela. Então, essa é uma possibilidade que existe, caso seja necessário eu vou por aí, mas não é o plano A. Então, eu trabalho em cima dessas 3 opções, se nada disso funciona, não tem acordo, e tá tudo bem. Importante, evite ao máximo aceitar beleza, tá fechado, eu pago tal dia. Cara, é muito comum você levar um golpe do cartão se isso acontecer. Aí você vai começar atrás dessa pessoa, ela muda de ideia e tal. Sempre tente pegar um pagamento, por menor que seja, na sessão, para você garantir o compromisso dessa pessoa. Porque é no compromisso, é no ato simbólico de pagamento que você vai ter a certeza de que essa pessoa está fechada com você. Ou simplesmente, não, está tudo fechado, eu te pago depois, você tem uma probabilidade muito grande de levar o golpe do cartão. Passada essa fase, eu já marco o onboarding com essa pessoa, e eu fecho com a parte de recomendação. Então, essa aqui é uma metodologia que o Flávio Augusto usa muito, é o que uma das grandes alavancas fez o WhatsApp ser o gigante que é, e consiste em você pedir indicações de pessoas que podem ter fit para este cliente. Algumas pessoas ficam meio assim de fazer isso na venda, acham agressivo, acham ruim, mas só é agressivo se você é um pedinte desesperado. Se você tem algo que é valioso e que vai ajudar as pessoas, e você está no processo de servir de verdade dentro do seu coração, não é isso que acontece. Então, eu digo pro meu cliente assim, pô, cliente, você tá feliz? Tá animado? Pô, tô demais, animal, vai ser incrível e tal. Pô, excelente. E ó, antes da gente encerrar, você consegue perceber hoje a importância de você ter um negócio estruturado, integrado, olhar para ele na sua completude? Porra, total, André, faz todo sentido. Nossa, agora eu percebi o quanto que eu tava patinando sem precisar. Pois é, cara, e hoje você sabe disso porque eu fiquei aqui com você 1 hora falando essa parada e você entendeu, mas pô, tem muitos empresários, muitos hoje, que é gente boa, dedicada, competente, que tá se ferrando, porque não sabe disso. E, cara, não sabe disso, não me conhece, nunca ouviu falar nada e, cara, tá vivendo uma vida sofrida sem precisar. Você consegue ver isso? Pô, total, nossa, demais, conheço um monte. Pois é, cara, eu vou te dar a chance de se posicionar para algumas dessas pessoas hoje. Te mandei um oi aqui no WhatsApp, chegou aí? Show. Tá vendo esse mais aqui do lado? Clica no mais. Agora clique em contatos. Cara, eu vou te dar a oportunidade de me conectar com 10 pessoas que precisam ouvir o que eu te contei aqui hoje. Só 10. E eu fico com ela na qual ali, o fato de ter os contatos ali, a pessoa tem 3.000 contatos na agenda, é super tranquilo dela identificar pessoas que ela acha que tem fit. Ela me manda essas pessoas e no final eu vou dizer para ela, parabéns por se posicionar para essas pessoas. Hoje você mudou o negócio e a vida de alguém. O que é verdade. Isso é verdade. Eu trabalho para os meus mentorados terem o resultado que eles investiram no ano inteiro no primeiro mês. Eu quero que todo mundo ganhe no mês 1 tudo que eles vão investir no ano inteiro. Esse é o objetivo. E muitas vezes eu consigo fazer isso. E esse é o tipo de coisa que vai mudar o negócio de alguém e a vida de alguém de verdade. E aí, para encerrar, eu mando para ela um modelo de mensagem e eu digo para ela assim, cara, se alguém não quiser que eu entre em contato, você me avisa. Então, a pessoa já avisa os contatos de quem ela me mandou, que eu vou entrar em contato, e se alguém não quiser, eu não entro, porque eu vou honrar e respeitar a pessoa que fez essa conexão, eu não quero ser um pé no saco de ninguém, eu quero servir gente que quer ajuda para crescer os seus negócios e ter uma vida mais leve. Mas é claro que o pitch comercial não é tudo, ele é um pedaço importante do processo, mas se você não tem um funil bem estruturado, você não tem como extrair o máximo desse negócio aqui. E se você quer saber como estruturar um funil de vendas, mesmo que não seja online, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar.